Então eu peço que você já pegue a sua Bíblia nesse momento, abra lá em Gênesis, capítulo 26. Capítulo 26. 26, 1. Vamos lá. É uma longa leitura aqui, mas vamos juntos aqui. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Pula lá para o versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços, os que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. 17. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir poços, que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. 19. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente bem, te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Amém? É grande, mas a gente vai falando aqui aos poucos. Quem não entendeu muito bem vai entender no contexto aqui, com o caminhar da pregação. Essa passagem começa falando de uma grande fome que havia na terra de Canaã, onde Isaque habitava. Isso é para aquele papo, né? Acabar aquele papo de que quem é filho de Deus não passa sufoco. Né? Tem gente, poxa, mas você é filho de Deus e está passando dificuldade? Acredite, filho de Deus passa dificuldade. Daí você está falando, lógico que passa, eu sei, eu estou passando aqui, eu estou realmente confirmando essa palavra. Mas calma,
Isaac, ele viu que estava passando fome, a terra estava com muita fome. E quando surge um problema na nossa vida, o que a gente pensa? Como que eu resolvo esse problema? E ele pensou, eu vou ter que me mudar. E só quem já se mudou aqui, quem já teve que sair da sua casa, pegar toda a sua família e ir embora, sabe o quão duro é isso, o quão difícil é isso. Não é fácil. E ele teve que sair. E no propósito dele, ele disse, eu vou para o Egito. Se tem um lugar na Bíblia que não é sinônimo de bênção, é o Egito. O Egito na Bíblia sempre é sinônimo de distância de Deus, lugar de maldição, lugar de escravidão. Mas na nossa vida é assim muitas vezes também. A gente está na igreja, mas a coisa está tão feia, está tão preta, está tão complicado, que a gente pensa assim, acho que eu vou voltar para a velha vida, vou voltar para o mundo que lá parece que estava melhor. Deus o livre. Mas Isaac disse, vou ter que ir para o Egito, que é a terra de Deus, aqui onde eu estou, no lugar de Deus, não está dando certo. E quando ele foi, e por que ele foi? Porque o pai dele já tinha ido também, quando apertou, Abraão também foi, deu tudo errado, Abraão se deu mal, foi um lugar péssimo lá, não deu nada certo. Mas ele estava indo para o mesmo lugar. O que aconteceu? Ele estava indo e Deus falou assim, Isaac, não vai, fica no lugar onde você está. Sabe o lugar que ele estava naquele momento? Eu vou te falar qual era o lugar. Aqui era Gerar. Hoje Gerar é um lugar maravilhoso, um lugar que todo mundo sonha em conhecer, em passar as férias, chamado Faixa de Gaza. Esse é o lugar lá onde ele estava. E olha que engraçado. Olha que engraçado. Fica aí. Poxa, por que Deus não mandou ele ficar já quando ele estava lá em Canaã, né? Nem sai, fica aí. Porque tem aquela musiquinha, caminhando eu vou para Canaã, nós estamos indo, né? Espero que não caminhando, porque deve cansar. Espero que a gente seja raptado, né? Deus já nos leve assim, rapidamente. Mas Canaã, para nós é aquele lugar onde nós queremos chegar. É o reino, é o milênio. O Egito é aquele lugar onde a gente não quer ir, é fora da presença de Deus. Mas a gente sempre tem que viver um pouco na faixa de Gaza, que é essa vida aqui, amado. Não é uma faixa de Gaza? É meio guerra de cá, guerra dali, é meio complicado, as coisas, é bomba do lado, bomba do outro, chega no trabalho, é bomba, é uma coisa de louco, né? Mas ele estava ali, Deus falou, fica aí. Porque aonde Deus nos estabelece, onde Deus manda a gente ficar, ali Ele vai nos abençoar. Então o primeiro passo de alguém que está atrás do impossível, a primeira coisa é o quê? É preciso aprender a obedecer. Então muitas vezes você está num lugar, a sua bênção, a resposta que você quer está quase chegando, você está quase alcançando, mas daí você desanima e para, e fica em casa, e desiste de orar, e desiste de buscar, e você estava ali já quase conquistando, e você pede, o lugar onde você está, você sai. Mas Deus te mandou ficar, não importa se é difícil, não importa se é complicado, Deus mandou ficar, fique. Aprenda a obedecer. Essa é a primeira característica fundamental de alguém que quer receber do Senhor o impossível. Ele ficou lá, e o que aconteceu? Olha que engraçado. Ele ficou lá na faixa de Gaza, aquele lugar maravilhoso. O que estava acontecendo na terra naquela época? Fome. Viver num lugar onde há fome é bom? Não, é horrível. Daí o camarada ia lá, jogava uma semente na terra, estava tudo seco, não crescia aquilo. Fome. Daí ele ia fazer um negócio, não dava negócio porque estava ruim aquele lugar. Estava tudo difícil, estava tudo complicado. Mas daí Isaac ia lá, jogava uma sementinha, o que acontecia com a sementinha? Dava certo, crescia. Ele ia lá fazer um negócio, dava certo. Tudo que Isaac ia fazer naquela terra de dificuldade, de crise, tudo que ele fez dava certo. Será que a gente está passando mais ou menos por um período assim? Está muita dificuldade lá fora, mas sabe o que Deus reservou para os seus filhos? Tudo dá certo. Porque é nesse momento em que nós podemos resplandecer de uma maneira muito mais forte. Eu creio nisso, que é nos momentos de crise em que Deus honra aqueles que são fiéis. Então ele estava lá, pensa no povo vendo. Poxa,
Com Isaac nunca dá nada errado, tudo dá certo. O cara está ficando rico aqui, nesse lugar miserável, ele está ficando rico. Isaac permaneceu, obedeceu. Então, quando ele obedeceu, até no lugar difícil se tornou fácil, porque daí Deus manifestou o impossível. Quero que você pense no seguinte: se ele não tivesse obedecido a Deus, ido para o Egito, o que ele ia ter no Egito? Comida. Mas permanecendo no lugar que Deus estabeleceu, o que ele teve? Uma promessa, um propósito. Se ele tivesse ido para o Egito, saciaria a fome da sua família, mas permanecendo no lugar onde Deus o falou para ficar, ele se tornou dono de uma promessa, de uma herança daquela terra e abençoou todas as famílias da terra. Então, se você fica estabelecido no lugar onde Deus te coloca, você tem um potencial de abençoar muito maior, você pode abençoar a todos ao seu redor. Se você sai, se você vai para um lugar onde na força do seu braço você vai tentar sair da crise, sabe o que acontece? Talvez só você se dê bem, mas ninguém mais se dê bem. E Deus é um Deus que pensa em todos, amado. Creia nisso. Quando Deus abençoa um, é porque Ele já está abençoando todo mundo ao redor dele também. Amém? Então fica perto de quem Deus está respondendo. Só que nessa passagem aconteceu aqui, não sei se acontece hoje, mas aconteceu aqui. Tudo começou a dar tão certo, mas tão certo, que lá naquela época, há milhares de anos atrás, as pessoas ficavam com inveja. Então, quando a gente vai conquistando o impossível, quando o milagre vai acontecendo na nossa vida, olha o que acontece, olha que engraçado. Todo mundo não devia dizer: meu, que bênção, que maravilha, está tudo certo na vida dele, glória a Deus. Mas não era assim, o povo queria matar Isaac. Tudo está dando certo, vamos matar ele, que daí tá todo mundo está igual, todo mundo está miserável de volta. E eles foram lá, e afrontaram ele, e expulsaram ele da terra. É muito complicado você saber lidar com a inveja. A inveja é algo terrível, e é algo que a gente não gosta nem de admitir quando a gente sente, mas a gente consegue identificar quando o outro sente. A gente acusa também, né? Quando acha que o outro está sentindo. Então, Isaac, ele teve que agir quando ele viu a inveja nas pessoas que estavam ao redor dele. Eu vou contar uma experiência para vocês que aconteceu na minha vida, que me fez abrir muitos olhos com esse negócio de inveja. Foi muito forte espiritualmente falando. E o que aconteceu? Há muitos anos atrás, eu tive uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Dor de cabeça porque eu não tinha nada, que tem esse negócio, enxaqueca quando você já é rico, né? Quando você é pobre, é dor de cabeça. Estou brincando. Mas eu falava isso pro meu vovô: eu estou com enxaqueca aqui, enxaqueca, meu filho. Está com dor de cabeça, né? Nem cólica, ele fala: é dor de barriga. Essas coisas assim não dá para entender. Eu fiquei com uma dor de cabeça muito forte. Sabe aquela dor de cabeça que você não consegue nem viver direito, não presta atenção em nada, não consegue trabalhar, não consegue conversar com as pessoas, não consegue estudar, não consegue ler. É terrível, você quer dormir toda hora, porque enquanto você dorme não está com dor, daí você acorda e já vem a dor de volta. Quantos já tiveram essa dor de cabeça assim? Eu tive essa dor por 7 dias seguidos. E eu já não sabia o que fazer, eu queria morrer, eu pedi para Deus: Deus, me leva de uma vez, se eu tiver um lugar na glória que eu não tenha essa dor de cabeça, eu quero ir lá. De tão terrível, quem já teve essa dor sabe, você quer morrer para não ficar sentindo dor. E, amado, quando o crente está lá na prova, o que ele faz? Ele ora, né? E eu orei: Deus, eu não aceito essa dor de cabeça. Isso é no começo, né? Que a dor de comer, daí você parece que está mandando em Deus, né? Daí o segundo dia já está: por favor, Senhor, tira essa dor de cabeça. O terceiro dia já está: misericórdia, já está no chão ali, né? Misericórdia, faz qualquer coisa comigo, por favor. E eu orei, tomei remédio, tentei de tudo para aquilo parar. Chá, sabe que nessas horas a avó tem todos os chás, né? Tomei chá, mas eu estava assim muito atribulado por conta disso. Eu parei de viver por causa disso. E quando chegou no 7º dia, eu telefonei para minha mãe, expliquei a situação, disse: mãe, eu não consigo nem viver, porque eu estou com uma dor de cabeça faz 7 dias, não passa, eu já fiz de tudo, orei, não sei o que é. Daí minha mãe disse assim: então tá, filho, eu vou orar, e o que Deus falar, eu te respondo depois, vamos ver se Deus traz uma resposta. Depois de um tempo, a minha mãe me ligou e disse assim: olha, filho, Deus me deu uma resposta.
E você vai orar repreendendo especificamente o espírito de inveja. Ore por isso. Se quando você orar acabar a sua dor de cabeça, é porque era isso, essa palavra de Deus. Se você orar e não passar a sua dor de cabeça, essa é a prova que não foi Deus que falou comigo. Mas ore e repreenda especificamente. E eu fui lá e falei, você tenta de tudo, né? Eu orei e eu disse assim, Deus, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de inveja, eu não sei nem do que, eu não tenho nada, Senhor, na minha vida, mas eu repreendo todo espírito de inveja, agora, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, saiu na hora aquela dor de cabeça. Aquilo, amados, me trouxe algo muito assim no coração, eu fiquei com um temor muito grande, porque eu vivi na prática, ninguém precisou mostrar um versículo na Bíblia que isso causa algo muito forte na nossa, uma interferência muito forte no nosso espírito. Então, muitas pessoas invejaram ele, e a gente tem que ter esse discernimento de quando as coisas começam a dar certo na nossa vida, glorificar a Deus e orar muito, para que o Senhor nos ajude a passar pelas dificuldades, porque às vezes o seu impossível acontece, só que muitos problemas surgem por causa do impossível, como surgiu para Isaac. O impossível de Isaac, comida e bênção e prosperidade e riqueza, é ruim isso? Não, mas expulsaram ele da terra dele. Já pensou você ser expulso da sua casa? Vai embora daqui, ninguém te quer. E daí a gente entra no terceiro ponto, terceira característica fundamental de alguém que está perseguindo o impossível. Deus, quando nos dá o impossível, Ele prova o nosso caráter. Repita comigo, Deus prova o nosso caráter. Deus prova o nosso caráter, porque eles foram lá para Isaac e falaram assim, Isaac, vai embora porque você é muito mais poderoso do que nós. Se alguém fala isso para nós, vai embora porque você manda muito mais, você tem muito mais que todo mundo aqui. Sabe o que pode acontecer? Você dizer, eu mando mais, eu tenho mais poder, então eu vou matar todo mundo aqui agora, eu não vou embora, eu quero ver quem vai me tirar porque eu tenho poder. Mas Isaac não fez isso. Isaac mandaram ele embora, ele era mais poderoso do que aqueles que estavam expulsando ele. Sabe o que ele fez? A minha bênção vem do Senhor, não vem deste lugar, não é desse povo, não é esta terra, é o meu Deus. Virou e foi embora. Então, às vezes nós queremos lutar, nós queremos brigar com pessoas, nós queremos lutar pelo que é nosso, porque foi Deus que deu, não sei o que lá. Amado, se Deus foi quem te deu, ninguém vai te tirar. E se Deus permitir que alguém tire, Deus tem coisa melhor, você tem que crer nisso. Olha que coisa legal que aquele pessoal fez com Isaac. No deserto, o mais importante é água. Tinha um poço. O que o pessoal fez? Entulharam, jogaram terra no poço de Isaac. Às vezes tem gente que faz isso na nossa vida, né? Nossa vida está lá, a gente está trabalhando tal, e tem gente que vai lá e joga terra na nossa vida, joga terra nos nossos projetos. Não sei se isso já aconteceu com você. Você está fazendo uma coisa, parece que alguém vai lá e te sabota. Vai lá na empresa, tenta te prejudicar. Às vezes não acontece, né? Mas vai que acontece alguma vez na sua vida, né? Alguém tenta te prejudicar, fofocam de você, falam mal, criam coisa que é mentira, brigam contigo. Eu dei até um exemplo aqui no primeira reunião. Na faculdade, é aquele camarada, né? Você que fez todo o trabalho, daí o camarada chega lá na última hora e diz, bota o meu nome no trabalhinho aí, por favor. Isso acontece, né? Daí ele vai lá no final, e daí o cara fica se gabando, aquele meu trabalho foi muito bom, nem fez nada, né? Foi você que fez. Quem estudou aqui sabe como é, né? Não posso reclamar muito, porque eu também já pedi essa misericórdia algumas vezes. Coloca o meu nome aí, por favor. Mas amém. Entulharam os poços. Colocaram meu nome, mas eu não dizia que era eu que fazia não, hein? Colocaram terra, frustraram os sonhos. Será que alguém já te prejudicou nessa vida? Em algum momento? Jogou terra aí nos seus projetos, nos seus sonhos, enterrou eles, matou eles. Tentaram matar os sonhos de Isaac, acabando com a água daquele lugar, porque sem água não tinha colheita, não, morriam de fome, morriam de sede, sua família, seu gado, seus servos. Mas Deus provou o caráter dele, Deus provou o caráter e como ele passou.
Ele diz: eu vou depender do Senhor. Se aqui não me querem, eu vou embora, não vou contender, eu não quero lutar, porque se foi Deus que me deu isso, eu não quero que os homens digam assim, foi por violência, por força que ele conseguiu. Não, eu consegui pela vontade do Senhor. Então ele foi lá para o vale, e lá no vale ele começou a cavar outros poços também. Mas uma coisa muito interessante que Isaac fez, foi o quê? Cavar novamente os poços que o seu pai Abraão havia cavado. Porque até o Abraão, que era Abraão, ele cavou poços e o pessoal também enterrou, tentou matar os sonhos de Abraão. Mas ele disse assim, não, cavaram os poços do meu pai, entulharam os poços do meu pai, não vou deixar isso não, meu pai é um homem de honra, já morreu, mas é um homem de honra, eu vou lá, vou restaurar os poços da minha família. E o que é isso? Esse é o quarto ponto fundamental de alguém que está atrás do impossível. Alguém que persegue o impossível é alguém que vai sempre lutar pela restauração. Se os seus projetos não envolvem em nada em restaurar coisas que estão quebradas, repense, porque às vezes nós pedimos coisas novas para o Senhor, quando nós precisamos restaurar tantas coisas que estão meio quebradas na nossa vida. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos restaurar na nossa vida, eu te digo, é a família. E ele foi lá e quis honrar a memória do seu pai, cavando os seus poços e dando o mesmo nome que o pai tinha dado para aqueles poços. Isso é tão importante, Deus mexeu muito no meu coração sobre isso, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Existem impossíveis, existem sonhos que eu vou te dizer uma coisa, você não vai conseguir realizar com a sua própria força. Sabe quem vai realizar um sonho do seu coração? Seus filhos. Eu vejo alguns programas, e eu gosto muito desses programas, aqueles filhos que querem dar um baita presente, que é o sonho do pai que ele sempre teve e nunca conseguiu. Alguém já viu esses programas? Muito legal. Às vezes, americano é carro, né? Eles fazem carro, restauram um carro que o pai queria, não sei o que lá, uma casa, e vão lá e entregam para o pai, e o pai chora e tal, porque ele nunca conseguiu na vida, mas o filho foi lá e fez e entregou. Aquele filho que ele está restaurando sonhos, ele está honrando a vida da sua família. Só que para isso acontecer, antes precisamos nós, você que está aqui como família, os pais, as mães, nós precisamos valorizar a família dentro do nosso impossível. Porque existem muitas pessoas que estão negligenciando isso. E eu vou te mostrar isso através de um exemplo. Tem um vídeo na internet, você pode procurar depois, onde pediram que crianças escrevessem num papel tudo o que elas queriam que os reis magos trouxessem para elas no Natal. Escreve aí, criançada, todos os sonhos, tudo que vocês querem ganhar aí dos reis magos. Nesse caso eram os reis magos. E diz que a criançada começou a escrever, sabe que perguntar o que você quer para uma criança, você tira um tempo para ouvir daí, né? E elas escreveram e debulharam e tal. Daí os professores falaram, agora vocês vão fazer uma segunda carta de pedidos. Mas essa carta você vai colocar aquilo que você quer dos seus pais. E a grande, esmagadora maioria das crianças colocou poucas coisas e eram praticamente as mesmas. Eles pediram abraço dos pais, pediam tempo. Eu queria tempo do meu pai, tempo da minha mãe, um tempo com eles, eu queria um tempo para brincar com eles, eu queria um dia deles para a gente sair como família, eu queria que eles me olhassem nos olhos, eu queria que eles escutassem aquilo que eu tenho para falar, eu queria um abraço dos meus pais. A grande maioria das crianças escreveu isso. No fim da atividade da dinâmica, os professores falaram, agora você tem que escolher uma carta para enviar, uma dessas duas. E novamente, a esmagadora maioria daquelas crianças escolheram enviar a carta para os pais. Isso mostra o quê? Que as famílias estão muito desestruturadas, amado. E isso é algo que com certeza dói no coração de Deus. E eu não estou falando aqui, não estou me referindo às pessoas do mundo, porque o mundo não tem padrão. Então, para o lado que leva, eles estão vivendo. Mas eu estou falando aqui para a igreja de Jesus Cristo, que é você. E nós precisamos lutar pelas nossas famílias. Ela é prioridade. Então não importa se você é coordenador,
supervisor, líder, liderar, membro, não importa. Eu tenho visto, eu posso falar como coordenador dos adolescentes, dos jovens, eu vejo muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos adolescentes, eu percebo muito isso, principalmente em oração contínua e tal, eles estão lá, não oram, não abrem a boca, não trazem a Bíblia nas reuniões, estão sempre viajando, não adoram, não aplaudem ao Senhor, não têm vida com Deus. E sabe o que isso me fala? Pais sem vida com Deus. A diferença é que os pais aprenderam a fingir. Então, sabe o que você vai ter no futuro? Filhos que só vão trazer tristeza na sua vida. E que não vão te honrar lá no futuro, eles vão te odiar. Como já tem acontecido muito. E olha, isso não é nada dentro da igreja, fora da igreja não quer dizer nada. Nós precisamos privilegiar e colocar no lugar devido a importância da família. Então, se você colocou sonhos impossíveis de Deus em tantas áreas, às vezes materiais, em projetos pessoais, mas a sua família você não colocou e precisa. Repense nas suas prioridades, porque a prioridade de Deus para nós também é a família. Amém? Isso é muito importante. Isaac falou, eu vou honrar meu pai, eu vou dar os mesmos nomes nos poços. Se Isaac tivesse um pai que não cuidasse dele, não tirasse tempo com ele, não abençoasse a vida dele, ele ia fazer o contrário, ele ia dizer, eu vou cavar um poço do lado, porque no poço do meu pai vai ficar trancado, eu vou dar um nome diferente, porque do meu pai eu não quero nem lembrar dos nomes. Mas não, ele honrou, ele restaurou. Então Deus quer cumprir impossíveis de restauração na sua vida. Você recebe isso, amado? Glória a Deus. Depois, quinta característica. O impossível, ele é potencializado pela nossa humildade e pela nossa dependência do Senhor. Como assim pela humildade? Você vê que várias vezes Isaac vai cavar poços, e o que vai acontecer? Ele cava o poço, sai água, e só isso acontecer é algo extremamente sobrenatural. Pensa comigo, no deserto, cavar e sair água. Sai água de qualquer lugar? Não sai, não sai, não sai. Nem lá em casa, se eu cavar um pouquinho, não sai. Lá em Israel, hoje, eles cavam às vezes 1000 metros para encontrar água. Pensa no sobrenatural que era eles com uma pá ir lá tentar cavar e achar água. E quando eles achavam, o que acontecia? Vinha o povo da terra e dizia assim, esse poço aqui é nosso. Será que já aconteceu isso contigo? Você conseguiu aquele projeto, realizar aquele sonho? Quando você alcançou, alguém chegou e disse, não, isso aqui é meu. E você ficou sem. Como assim? Eu que trabalhei por essa promoção, eu que trabalhei para conquistar, eu trabalhei para comprar, e alguém foi lá e roubou. Isso aconteceu com Isaac. Mas ele foi humilde, ele não bateu, não prejudicou as pessoas. Se alguém batia de frente e dizia, esse poço é meu, sabe o que Isaac fazia? Tudo bem, vou cavar outro poço aqui então. Porque comigo está a bênção. Então, onde eu vou, o negócio acontece, dá certo. Então ele ia, era humilde, não queria conflito. Ele queria mostrar a glória de Deus, queria viver aquilo que Deus vinha. E olha que Deus vinha e falava, filho, eu vou te abençoar. Filho, eu vou te dar aquilo que você quer. Filho, você vai ser muito próspero. E é isso que Deus também fala para nós, amém? Eu creio nisso. Deus é um Deus que sempre está ali, nos motivando, nos falando, vai dar certo, prospera. Prospera nesse teu caminho. Prospera em tudo que você fizer. Obedece. Mas lembre, sou eu que estou fazendo, não é na força do seu braço. E quando ele viu que chegou num lugar em que ele cavou um poço e ninguém brigou com ele, ninguém veio tentar roubar dele, o que ele falou? Aqui Deus nos estabeleceu e agora eu sei que ele está conosco e Ele vai nos abençoar ainda mais. O que ele fez naquele momento? Ele ergueu um altar ao Senhor e ofertou ao Senhor, invocando o seu santo nome. Isso está lá no versículo 25, onde fala, então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, que é ofertar, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Olha que engraçado, quando Isaac oferta, eles cavam um poço e acham água. Será que a oferta faz a diferença? A oferta é relacionamento com Deus. Quando Isaac teve um relacionamento, ele viu aqui ninguém contendeu. Cavaram um poço, Deus abençoou, Deus respondeu. Você ofertou, creia, Deus nunca deve nada para ninguém. Se você ofertou, se você fez um propósito com Deus, Deus é fiel, Deus vai responder na sua vida.
Uma frase que eu ouvi ontem, sensacional, e aquilo marcou muito o meu coração. Um pastor pregou e ele falou assim, ó: você semeia o que você tem, mas Deus faz você colher o que você precisa. Então, às vezes a gente acha, eu semeio dinheiro, vou ter o dinheiro, semeio alegria, vou ter alegria, semeio ajuda ao próximo, vou ter ajuda do próximo. Não, você semeia o que você tem. Deus, Ele te dá o que você precisa. Glória a Deus por esse Deus tão maravilhoso que está na nossa vida. Então ele fez um altar ao Senhor, ofertou ao Senhor, e disse, agora Deus tem nos estabelecido neste lugar. Então ele foi humilde e dependeu de Deus, ofertou. Sexto ponto, e aqui foi engraçado, porque ele foi expulso daquela terra, mesmo expulso, continuou sendo abençoado. E quando você começa a ser abençoado, você começa a atrair pessoas para a sua vida. É engraçado que quando você está no perrengue, quando você está necessitado, quando você está passando por problema, está cheio de gente do seu lado? Não, né? Só se você está na fila do banco, você está aqui na igreja, você está em algum canto, só assim para você ficar cheio de gente do seu lado. Mas de amigo mesmo, gente que está ali, eu quero sofrer contigo, eu quero passar por essa luta contigo, é difícil, não é, meu irmão? É difícil. Mas quando o negócio começa a acontecer, quando você divulga lá no Facebook, ganhei os 200 milhões da Mega Sena, todos os seus amigos do Facebook realmente viram seus amigos. É incrível. Deus começa a te responder, a coisa começa a dar certo, a sua família começa a dar certo, você começa a ser transformado, estava em depressão, começa a ser uma pessoa alegre, feliz, cheia de vida, Deus te prospera, te abençoa no trabalho, enche de amigo, assim ó, cai um monte de gente do seu lado, e além dos amigos, sabe quem vem para perto de você? Os inimigos. Não é aquela música lá, é uma música que eu dou risada quando eu ouço aquela música, não sou muito fã daquela corrente teológica, que fala assim, ó, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Parece que o camarada está querendo a bênção de Deus só para provar e se vingar dos outros, né? Mas não, esqueça isso. Isaac só se preocupou com Deus, em adorar a Deus. E os inimigos de Isaac vieram até ele. Sabe o que Isaac pôde fazer com seus inimigos? Abençoou seus inimigos. E olha que não foi fácil abençoar esses inimigos, porque os inimigos chegaram mentindo. Se a gente vê, Abimeleque chega para Isaac e diz assim, Isaac, agora que você está bem, agora que a gente está vendo aqui prosperidade, onde você vai é próspero, não tem como te parar, sabe o que eu quero fazer contigo? Uma aliança. Vamos fazer um acordo aqui. Vamos entrar de sociedade, 50-50. Porque agora nós temos reconhecido que você é abençoado do Senhor. Aqui no 29, algumas versões falam, você é bendito do Senhor. Sabe, amado, Deus quer te fazer ser tão abençoado que até o teu inimigo vai ter que te abençoar, vai ter que declarar assim, esse camarada é abençoado do Senhor. Então, você não é inimigo, mas olha para o irmão do seu lado, seu amigo, e fala, você é abençoado do Senhor, você é abençoado do Senhor, ó, eu estou sendo seu amigo aqui nesse momento, lembra de mim lá na frente, hein? Lembra de mim, quando entrares na tua glória. Ele foi lá e disse, ó, você é realmente abençoado, vamos fazer uma parceria aqui, lembra que a gente sempre te tratou bem, e te abençoou e você foi em paz. Como foi em paz, amado? Ele foi expulso. Olha a mentira deslavada. Sabe o que Isaac fez? Fez um banquete. E esse é um segredo muito forte no reino. Quando Jesus fala assim, não amaldiçoem os seus inimigos, abençoe os seus inimigos. Não é por causa dos inimigos, é por causa do resultado. Quando você abençoa os seus inimigos, primeiro que a Bíblia diz que você amontoa brasas na cabeça do seu inimigo, mas principalmente, a bênção é destravada na sua vida. Se você está tentando receber qualquer coisa, pensando assim, eu quero mostrar para todo mundo que a minha vida deu certo, que o meu Deus é poderoso, se você já está pensando, não é nem por causa de Deus, é por causa do outro.
Eu quero mostrar para aquela menina, o dia que eu entrar lá no escritório, eu quero mostrar sim o meu sapato da Shoes. Olha aqui comigo, ele foi lá e Isaac abençoou o seu inimigo. E quando ele abençoou, leia aqui comigo, lá no versículo 30, então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois se despediu de Isaac e despediram-se dele em paz. Olha o que vai acontecer agora. E aconteceu que naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe: temos achado água. No mesmo dia que Isaac abençoou os inimigos, deu certo, ele alcançou mais um impossível de Deus. Isso não é por acaso, isso é um princípio do Senhor nas nossas vidas. Quando você alcançar a sua bênção, o seu milagre, o seu impossível, Deus vai atrair pessoas para a sua vida. Uma pessoa que está cheia, está rodeada, é porque Deus está manifestando naquele lugar. As pessoas vão te perguntar por que a sua vida é assim, por que as coisas estão dando certo, por que você está conseguindo, todo mundo está em crise, está difícil, parece que para você não tem crise. E você vai poder dizer: é porque eu tenho Jesus, porque eu tenho um Deus maravilhoso, porque eu tenho um Deus poderoso, porque a minha vida é diferente agora. E as pessoas vão querer, e elas vão até poder desfrutar desse Deus tão maravilhoso que você tem na sua vida, amém? Glória a Deus, eu creio nisso, eu creio nisso. Sétimo ponto, fundamental para alguém que está perseguindo o seu impossível. Deus, Ele deseja que o impossível se torne algo comum nas nossas vidas. Deus, a Bíblia fala que Deus, Ele nos chamou para viver de glória em glória. Você crê nisso? Eu creio. Deus, Ele quer que o sobrenatural dEle aconteça para você de uma maneira que já se torne natural. Então você já está com tanta fé, já está tão cheio de Deus, que você sabe que Deus vai abrir a porta, você sabe que o negócio vai acontecer. Então Isaac era o camarada que ele ia lá e cavava já o próximo poço, ele sabia que ia dar certo. Então ele foi lá naquele poço de Berseba, e ele cavou aquele poço novamente, que o seu pai já havia cavado. E olha que interessante, Berseba é uma cidade que existe até hoje. Sabe o que isso significa? É que a bênção, o impossível de Deus, quando se manifesta na nossa vida, Deus deseja que essa bênção se manifeste eternamente, que seja algo que perdure, que todas as pessoas possam ver e dizer: ó, aqui Deus se moveu na vida dessa pessoa. E esse rastro fica durante gerações. Eu quero isso, isso eu sonho para as minhas gerações, os meus filhos, meus netos, bisnetos, e tudo que Deus permitir, falar assim: ó, eu sei que o meu avô, meu pai, meu tataravô, Jefferson, ele foi um homem de Deus, e o que Deus estabeleceu na vida dele está até hoje aqui de pé. E eu desejo isso também para a sua vida. O natural dos homens, os homens vivem, esperam uma oportunidade da vida mudar, mas aquele que se alinha com Deus, tudo dá certo dentro do propósito de Deus. Então você vê que é uma pessoa que tudo flui na vida dela. Quando tudo está fluindo, isso significa que você está alinhado. Mas eu quero te contar um segredo, o maior segredo de você sempre estar alcançando os impossíveis de Deus na sua vida. Você quer saber esse segredo? O maior segredo que existe é nós estarmos alinhados com o propósito de Deus e com o reino de Deus. Quando você está alinhado, e no que eu falo isso? Pense lá naquilo que você pediu lá no papelzinho que você colocou no envelope, ou em qualquer lugar que você tenha escrito. Pense comigo sobre os seus pedidos. Eles vão te ajudar a colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, ou eles têm um risco de te afastar do propósito e do reino de Deus na sua vida? Pense nisso, porque se os seus propósitos têm o potencial de te afastar, saiba que Deus, Ele não vai ficar muito feliz de ter que cumprir isso. Eu até postei isso essa semana, em algo muito, muito profundo, que eu tenho que agradecer a Deus por todas as orações que Ele não fez, que eu pedi. Porque tem oração tão ruim que a gente faz, e tão sem noção, no momento da raiva, no momento da tristeza, que ainda bem que Deus não ouve todos os nossos pedidos. Às vezes você está bravo, Deus acaba com tudo, mata todo mundo. Já pensou se Deus matasse mesmo?
Deus, eu preferia não ter família, vai que a família some, já pensou? Ainda bem que Deus não responde a tudo que a gente pede, né? Senão já tinha morrido muita gente nesse mundo. Mas Deus, Ele ama corresponder aos projetos que estão alinhados com Ele. Quando você pede algo de Deus que é impossível aos seus olhos, mas está no propósito dEle, creia, vai acontecer. Não sei como, mas acontece e sempre é tremendo, sempre é um testemunho maravilhoso. Agora, você me pergunta, mas é só quando está alinhado, assim, se eu tiver um desejozinho assim, que não é tão espiritual, e aí, o que Deus pensa sobre isso? A Bíblia fala assim, que Deus, Ele sabe os pensamentos que Ele tem a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Se é assim, você tem sonhos, projetos, creia. Se são coisas que não vão prejudicar outras pessoas, se são coisas que não violam a palavra de Deus, Deus Ele vai querer cumprir na sua vida. Não tem problema você querer ter um barco, você querer ter uma mansão, ter vários carros, não tem problema. Ufa, né? Não tem problema você querer viajar ao mundo, não tem problema. Não, se eu pedir, eu tenho que pedir para Deus, eu não posso pedir nada, só quero agradecer. Não, eu só vou pedir para Deus, para que Ele me dê um quarto onde eu possa ficar orando todos os dias da minha vida, que eu não preciso mais trabalhar. Tem que ser muito espiritual, né? Não, Deus quer realizar os nossos desejos, até porque quando a gente está lá realizando sonhos, nos sentimos mais motivados para corresponder à obra de Deus. Comigo assim, eu olho para a minha vida, eu disse, Deus está me abençoando tanto, eu vou lá investir mais na obra. Eu vou aproveitar esse tempo que Deus está me dando aqui e vou fazer mais para o Senhor, vou ganhar alma, vou realizar o impossível, segundo Deus vai permitindo. E se você estiver alinhado com Deus, você também vai pelo mesmo caminho. Você crê nisso? Quero que você se coloque de pé nessa hora.